Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja e flua em todos os nossos corações nessa noite. Eu sou Leandro, a Maria Luciana. Eu sou Maria Luciana do Leandro. Nós temos já 22 anos de casado, 2 filhas, graças a Deus. E viemos aqui essa noite para contar um testemunho. Muita gente já sabe que, infelizmente, eu fui infectado com o Covid-19 e hoje a gente veio nessa semana do pico da doença aqui em Goiânia, no estado de Goiás. A gente veio contar esse testemunho para vocês, o que a gente passou em família durante essa doença. Começou, assim, eu vou contar um pouco da história, começou antes do feriado do Corpus Christi, no dia 11, mês passado, né? A gente resolveu fazer uma viagem. Como era feriado de Corpus Christi, na quinta-feira não ia ter nada na igreja, a gente resolveu fazer uma viagem. A gente ia unir o útil ao agradável, aproveitar para descansar um pouco e ver meus pais, que já tinha 20 dias, já estavam fora. Eles estavam na chácara lá na beirada do Araguaia. A gente pegou e foi para lá, para ficar junto com eles. E nisso a gente convidou ao Zeni e o Zé Carlos, nossos irmãos aí, companheiros de conselho, companheiros de SCC, para ir com a gente. Zé Carlos gosta muito de pescar, meus pais gostam muito deles, então a gente resolveu chamar eles para ir com a gente. E nisso a gente se encontrou na segunda-feira, antes do Corpus Christi, para a gente combinar a viagem. E naquela noite que a gente se encontrou, quando eu e a Luciana viemos embora para casa, eu senti assim um certo desconforto na garganta. Achei que fosse alguma reação alérgica, coisa simples. Aí virei para a Luciana e falei: amor, minha garganta tá ruim, chegar lá em casa vou tomar um chá de gengibre. Chegamos em casa, tomei um chá de gengibre, deitei, dormi. Na terça-feira trabalhei normal, na quarta-feira trabalhou normal. E chegou a quinta-feira, o dia da viagem. Levantamos de madrugada, saímos daqui para lá, graças a Deus foi uma viagem abençoada. Chegamos lá já próximo ao horário de almoço. Tudo mil maravilhas. Na quinta-feira, nos divertimos pra caramba, montar barraca, aquela coisa de acampamento. Ainda pescamos ainda na quinta-feira, né? Tudo perfeito. Na sexta-feira, da mesma forma. Só que na sexta-feira à noite, eu já comecei a sentir algumas dores no corpo. Minha mãe estava fritando um peixe fresquinho da hora lá, o peixe já não tinha sabor. Todo mundo se divertindo, tomando cerveja. A bebida para mim já não tinha gosto, eu não sentia cheiro de nada. E foi ficando desse jeito. Quando foi no sábado eu já levantei muita dor no corpo. Daí foi quando a gente começou a tomar medicamento, né? Um analgésico aqui, um remédio para dor ali, e assim por diante. Eu tava, meu sábado e domingo lá, foi remédio em cima de remédio. Mas mesmo assim, foi divertido. Mesmo tomando remédio ali, passava a dor, a gente continuava se divertindo. A gente não deixou de se divertir hora nenhuma por causa das dores que eu estava sentindo, não. Resumindo, no domingo saímos de lá, voltamos para casa, chegamos em casa, já era às 19h30 no domingo. Na segunda-feira continuei tomando remédio para dor, mas fui trabalhar, consegui trabalhar normal na segunda, na terça.
Na quarta-feira eu trabalhei na parte da manhã, na parte da tarde eu já não consegui trabalhar. Foi quando eu comecei a sentir dor nos peitos. Eu não tinha dificuldade para respirar, mas só porque quando eu respirava, quando eu enchia o pulmão, eu tinha a impressão que ia explodir tudo aqui dentro, de tanta dor que eu estava sentindo. Insuportável. Aí a Luciana pegou e virou para mim e perguntou para mim se eu queria ir no pronto-socorro. Eu falei, não, vamos para casa, eu vou tomar um chá novamente, tomar um remédio para dor. Se não melhorar até amanhã, e amanhã a gente vai. Isso eu fiz. Passei uma noite muito ruim, muito mal dormida, mas, porém, eu senti muita dor à noite. Quando chegou na quinta-feira, passei o dia todo apreensivo, a Luciana trabalhando. Quando ela chegou à tarde, a gente pegou e foi para o pronto-socorro. Aí lá no pronto-socorro, a gente, pelo plano de saúde da gente, a gente vai naquele... É a antiga Fêmea. É Fêmea que chama? É. Que ali, ele fica ali no... próximo do Areião. Do setor Marista, né? Acho que é isso mesmo, Marista. Daí a gente pegou e chegou, foi atendido e ficamos na recepção esperando os médicos para atender a gente. E eu estava muito apreensivo, muito nervoso, sentindo muita dor nos peitos. Mas graças a Deus não tinha muita gente no consultório aquele dia, no pronto-socorro. A gente não esperou muito tempo. Chegamos, eu não me lembro mais ou menos o horário certinho, mas eu acho que a gente esperou no máximo uma meia hora, né? Foi. No máximo uma meia hora para ser atendido. Foi rápido o primeiro atendimento. Aí, como a Luciana também estava sentindo alguns sintomas, ela foi chamada primeiro, porque a ficha dela foi feita primeiro. E o médico examinou ela, mediu a oxigenação do sangue dela com aquele aparelhinho e disse que a oxigenação dela estava normal, né? Estava normal, que os sintomas delas era mais uma reação alérgica. Que ela contou para ele que tinha viajado, estrada de chão, coisa e tal. Então, quer dizer, ela fez um receituário para ela, falou para ela, você não tem suspeita do Covid-19. Se caso você vai para casa tomar esses medicamentos, caso você comece a sentir algum outro sintoma, você retorna para a gente começar a fazer outros exames. Ótimo, saiu do consultório. Quando ela saiu do consultório, o médico me chamou. Daí eu peguei, levantei, da recepção até o consultório do médico, eu acho que é mais ou menos assim, no máximo uns 30 metros de corredor. Lá da recepção até lá no consultório do médico, eu já cheguei lá ofegante. Ela juntou aquela dor que eu estava sentindo, o nervosismo, eu não conseguia respirar direito. Aí o médico pegou e perguntou como é que ele podia me ajudar, o que eu estava sentindo. Eu peguei e comecei a explicar para ele. Comecei a explicar desde o início. Aí quando ele viu que eu não estava conseguindo falar, ele pegou e virou e falou assim, peraí, só um pouquinho. Fica calmo, fica tranquilo, entendeu? Você está com muita dificuldade para respirar, você está sentindo dor. Fica tranquilo, que eu vou te examinar aqui. E nisso ele colocou o aparelhinho no meu dedo, né, para medir a oxigenação do sangue. E começou a me examinar. Mediu minha pressão, colocou aquele negócio, não sei como é que é o nome daquele trem que coloca no ouvido. Começou a pedir para me respirar. Aí ele pegou e tirou o aparelhinho do meu dedo, virou para mim e falou, olha, Leandro, você está com suspeita do Covid-19.
colocou o dedo assim na minha testa, eu estava com o rosto cinza. Ele virou e falou: você está com suspeita do Covid-19 e você está muito desidratado. Eu vou colocar você em isolamento, você vai tomar, vou te colocar um soro para você dar uma hidratada. Enquanto isso, a gente vai colher sangue em você para a gente fazer alguns exames. Eu falei: não, tá tudo bem. Aí fui lá fora, aí outra coisa, gente, inclusive tá com essas camisetas aqui, ó, vou baixar aqui para vocês verem. Tá vendo aqui a camiseta do Corpus Christi do ano passado? A gente estava com a mesma camiseta. Aí antes de eu sair do consultório, o médico virou e falou assim: eu atendi uma moça agora há pouco que estava com a camiseta igual a sua. Ela tá com você? Aí eu peguei e falei: tá comigo, é minha esposa. Ele virou e falou assim: olha, então ela tá te acompanhando, não tá? Tá. Então vou colocar ela com você no isolamento para ela não ficar lá na recepção. Aí minha filha que tinha levado a gente, né, lá, peguei e falei para minha filha: pode ir embora. Quando a gente terminar aqui a consulta, eu pego e ligo para você, você vem buscar a gente. Ótimo. Fui para a sala de isolamento, o médico colocou o soro em mim, aplicou, foi um Buscopan? Foi, Buscopan. Aplicou um Buscopan para diminuir a dor, né, para tirar a dor. E começou. Ali toda hora vinha um enfermeiro, tirava um sangue para fazer um exame. Depois veio outro enfermeiro, tirou uma seringa de sangue direto do meu pulso. Depois, posteriormente, eles me chamaram, fiz um raio-x do tórax e depois ainda fez um eletrocardiograma ainda. Beleza. Dali então, o que eu fiz lá no pronto-socorro do Fêmea foi isso. Aí ele, ao sair os resultados dos exames, ele chegou lá na sala de isolamento, sentou lá na outra maca que estava de frente e falou que queria conversar com a gente. Aí colocou a explicar sobre as coisas que estavam acontecendo. Virou e falou assim que realmente era Covid-19, que eu estava infectado, que graças a Deus os sintomas eram bem leves. Pelos exames de sangue, que foram 18 exames de sangue no total, 18 tipos de exames, não sei para que isso tudo, mas enfim, 18 exames de sangue no total, e eles viraram e falou assim que pela evolução da doença, pelos resultados dos exames, eu, né, já estava no 11º dia da infecção da doença. Depois ele me explicou como é que eles sabem lá pelo exame de sangue a evolução. Mas enfim, e virou para mim e falou assim que para me medicar, ele precisaria me encaminhar lá para o Hospital Jardim América para fazer uma tomografia do tórax, Do pulmão, né? para ver a inflamação no pulmão, que parecia que meu pulmão estava com infecção. Aí beleza, a gente ligou para a Laiane, terminei de tomar aquele frasco de soro, a Laiane chegou, a gente pegou e deslocou para o Hospital Jardim América. Quando a gente chegou no Hospital Jardim América, aí lá sim, a gente levou um encaminhamento, né, já para a recepção. Eu já cheguei lá e entreguei esse encaminhamento na recepção. Já veio uma enfermeira, já me pegou, já me colocou numa sala de isolamento, uma sala fria, desconfortável. Você ficava sentado uns bancos duros lá, sem conforto nenhum. E beleza, fechou a porta, virou as costas e saiu.
Tivemos um probleminha aqui, um armazenamento aqui, mas voltamos. Vamos ver se a gente consegue aí terminar o vídeo agora. Então, como eu estava dizendo, quando a gente chegou no Jardim América, eu estava numa sala fria lá, fiquei mais ou menos uma hora de prazo esperando para ser atendido. Ninguém falava nada para mim, ninguém me chamava para fazer exame nenhum. E de repente, depois de mais ou menos uma hora que eu estava lá, chegou uma enfermeira, me chamou, eu fui e fiz a tomografia. Quando eu fiz a tomografia, novamente eu voltei para aquela sala onde que eu estava primeiramente. E ali sim começou a minha agonia, meu nervosismo. Ali na mesma hora que eu sentia frio, eu já sentia calor, sabe, uma agonia, uma dor no corpo. Eu lá dentro, a Luciana lá fora, mas a Laiane sem saber aonde que eu estava, sem saber de nada, perguntava para a recepcionista, ela não tinha informação. Aí eu peguei e mandei mensagem lá para fora, lá para elas, dizendo que eu já tinha feito a tomografia, né? E que só estava esperando, aguardando o resultado, né? A Laiane pegou e entrou no site do Hospital Jardim América, que ela também tem o plano pelo serviço dela, e viu que o resultado do exame já estava no site. Pelo protocolo. Pelo protocolo, né? Aí ela pegou e foi lá na recepção e falou, olha, tem mais de uma hora de prazo que a gente fez, que meu pai fez um exame. Ele está mandando mensagem para mim aqui dizendo que está numa sala fria, passando mal lá e ninguém vai atender ele. Ah, mas está esperando o exame ficar pronto. Ela pegou e mostrou para ela no celular. O exame está pronto aqui. É só imprimir e levar para o médico. Se vocês quiserem, você dá licença aí, eu sento aí e imprimo para você. Se você não der conta de fazer isso. Foi até grossa com a recepcionista. Daí então ela pegou e imprimiu o resultado do exame, levou para o médico. A Laiane pegou e acompanhou ela e falou assim, eu quero falar com o médico. Aí o médico pegou e conversou com a Laiane, explicou para ela tudo direitinho e pegou e foi para me atender lá onde que eu estava. Peguei e de uma hora para outra assim eu escutei a voz do médico lá no corredor, perguntando para a enfermeira. Para a enfermeira não, para acho que até recepcionista daquela ala. Escutei, onde que está o paciente? Leandro Antônio Lemes. Naquela hora que eu escutei o médico perguntando por mim, me deu uma batedeira, um disparo no coração, uma vontade de chorar. Eu peguei, fechei os olhos e comecei a orar. Pedi para Deus que se realmente eu tivesse infectado com coronavírus, que o médico naquele momento fosse a boca de Deus para transmitir aquela notícia para mim e que agora acho que vai, gente. Tá acabando. Tá acabando já, gente. É porque deu problema aqui no armazenamento aqui, até que a gente, como se diz, nós tem sempre o tio Jaldão para fazer isso pra gente. Aí a hora que a gente precisa fazer, a gente fica meio perdido, né? Vocês verem tanto que a gente depende dos outros. Mas enfim, eu peguei e comecei a rezar e pedir para Deus que colocasse, que o médico fosse verdadeiramente a boca de Deus naquele momento, ao transmitir aquela notícia para mim, e que não me deixasse internado, não me colocasse em internação, que me deixasse recuperar em casa. Pois bem, baixei a cabeça, rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria e selei meu corpo com o sinal da Santa Cruz. Alguns segundos depois o médico entrou, me cumprimentou, perguntou como é que eu estava e falou que queria conversar comigo.
E naquele momento, eu senti tanta presença de Deus do meu lado, que o médico, ele conseguia falar comigo de uma maneira simples, que a gente compreendia o que ele estava falando. Ele falava com cuidado, o cuidado com as palavras. Ele falava assim, com uma maneira calma, cautelosa. E daí então eu fiquei mais tranquilo. Aí ele ainda virou para mim e falou assim que realmente era o Covid-19, que eu podia ficar tranquilo, que eu não ia precisar de ficar internado, que os sintomas estavam muito leves, que eu tive muita sorte, que ia me passar um receituário, ia me liberar. Porém, ele precisava do resultado do eletrocardiograma e nós não tínhamos pegado o resultado do eletrocardiograma. Aí falou assim que eu ia ter que fazer de novo. Eu falei, não, vou fazer de novo. Eu não dou conta mais de ficar no hospital. Ele falou, não posso passar o receituário sem o resultado da tomografia. Porque a tomografia deu uma inflamação no pulmão e eu ia precisar do hidróxido de cloroquina para infecção no pulmão. Aí eu peguei e falei assim, não, se for preciso eu passo lá no pronto-socorro novamente, mas eu não vou fazer outro exame não. Não posso, não dou conta mais de ficar aqui. Aí ele pegou e me liberou. Eu passei lá no pronto-socorro onde que eu tinha sido atendido primeiramente. Cheguei lá, fiz a ficha novamente como retorno. O médico já saiu lá do consultório, já foi lá na recepção me receber. Me levou de volta no consultório. Me explicou tudo sobre a doença. Tudo que eu precisava de saber sobre a doença, ele me explicou. Fez a receita para mim e me liberou, vai para casa. Nós saímos do hospital, viemos para Senador Canedo. Chegamos aqui em casa, já era 3h30 da manhã. Descansamos um pouco, quando foi 7h30 da manhã a gente acordou e foi atrás dos remédios. Aí foi outra luta para comprar os remédios. Não acha nas farmácias em Goiânia. Aí eu peguei e liguei no hospital, perguntei se o hospital me vendia os remédios, os medicamentos. O hospital virou e falou assim, não, pode vir, faz uma ficha aqui, você vai ter que passar pelo médico de novo, mas você faz uma ficha e a gente te vende o medicamento. E nisso eu fiz. Nós chegamos lá no hospital, era aproximadamente 8h30, 9h da manhã. Nós saímos de lá, já era 1h da tarde. Com fome, sem almoçar, sem tomar café da manhã. Mas graças a Deus deu certo. Consegui comprar o medicamento e vim para casa. Já era sexta-feira, dia 19. No entanto, a gente começou o tratamento. A Luciana ele fez uma receita para ela. Porém, os sintomas dela eram muito leves, ela não tinha nenhuma dificuldade de respirar. Ele virou e falou assim, pode ser que você esteja com Covid, mas de toda maneira tem que esperar aparecer algum sintoma. Pois bem, a gente ficou o final de semana isolado, até na terça-feira, né, para passar os 14 dias. Aqui em casa, tudo que eu pegava, eu batia o álcool para proteger as meninas, a Luciana. Toalha minha eu não deixava no banheiro. Eu ia, ligava uma torneira, jogava álcool e assim por diante. Esses cuidados. E graças a Deus, na quarta-feira da semana passada, eu retornei no médico, né? E ele me examinou, ainda não fez exame, me pediu para esperar uns 10 dias para fazer o exame. E graças a Deus, hoje eu posso falar para vocês que eu estou livre, nós estamos livres do Covid-19. Nós passamos pela doença, senti poucas dores, não tive dificuldade de respirar, não precisei de UTI.
não precisei de internação, mas teve uma coisa que eu passei, a Luciana junto comigo passou, e que eu achei que ia dar uma depressão em mim, foi o isolamento que a gente teve, o preconceito das pessoas. Gente, não tem coisa pior no mundo que o preconceito. Hoje nós estamos livres da doença. Graças a Deus nós temos a família SCC, que todos os dias estava nos mandando mensagem, nos motivando, nos ajudando, orando com a gente, né? Orando por nós. E foi isso que nos sustentou. As orações da nossa família, do pessoal de serviço. Então nós só temos que agradecer por todas as orações que o pessoal do SCC fez por nós, o pessoal do meu serviço, pessoal da paróquia também. O pessoal do meu serviço, gente, tinha gente lá que eu via às vezes de manhã e de tarde, às vezes eu nem via, pois mandaram mensagem para mim perguntando se eu precisava de alguma coisa, que se eu tivesse precisando de alguma coisa eu podia falar, que ia vir aqui trazer para mim. Isso deu tanta força para a gente, porque a gente vê tanto preconceito das pessoas, que isso para nós foi como se fosse uma escada para que a gente pudesse subir e sair daquela tristeza. No dia que eu estava doente, eu cheguei a conversar com a Euseni, porque infelizmente a Euseni foi infectada, graças a Deus já sarou também, já até fez o exame para comprovar. E infelizmente ela foi infectada na nossa viagem, né? Ela pegou o Covid de mim. Então aquilo na minha cabeça ficava martelando, dizendo assim, pô, eu descobri, eu já tinha 11 dias que eu estava doente, quantas pessoas eu posso ter infectado? Isso foi me abalando psicologicamente. E com a oração de vocês, graças a Deus, eu fui melhorando, sabe? Então, eu tinha feito um gráfico aqui com a evolução da doença, do jeito que o médico me explicou, mas eu acho que não vem ao caso estar explicando isso aqui. E para a gente encerrar esse testemunho, eu queria deixar uma mensagem para vocês. A vida de ninguém, a vida ela não tem preço, ela não tem valor. O dinheiro compra tudo, mas ele não compra a saúde na hora que você precisa. Ele não compra segurança na hora que você precisa. O maior bem que você pode possuir na sua vida, em primeiro lugar a sua família, em segundo lugar o seu caráter. Se você tiver que escolher entre um membro da sua família para ser sacrificado pelo Covid-19, daí sim você vai ver o valor que tem a vida. Quando você imaginar que um parente seu está com Covid-19 e às vezes ele pegou porque você foi num supermercado e ele quis ir com você, você falou assim, não, vamos, ao invés de falar, não, fica em casa, eu vou sozinho. Aí sim, a gente vai perceber que a prevenção e os cuidados que a gente pode ter dentro de casa é o melhor remédio. A gente não precisa escolher dentro da nossa casa quem vai ser infectado, quem vai ser vítima do Covid. Nós não precisamos escolher. Nós podemos ter cuidado com isso. Nunca perca a fé, porque quando a gente perde a fé, a gente perde tudo. Era isso que eu queria passar para vocês. Eu comecei a me emocionar agora no final, porque eu queria sentir o dobro das dores, mas não queria ter sentido o peso na consciência que eu senti. Que Deus então possa
trazer não só a cura do Covid-19 a todos aqueles que estão infectados, mas que possam trazer a paz no coração, para que não se culpem. A gente não tem culpa de ter pegado e também não tem culpa de ter passado a doença para ninguém. Obrigado pelas orações de todos vocês. Que Deus possa abençoar nossa família hoje e sempre. Amém? Amém. Que todos vocês tenham uma abençoada noite. Que Deus possa abençoar, que mais rápido possível a gente esteja junto novamente. Que seja fazendo as nossas lives na quinta-feira lá na paróquia. Um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, um grande abraço. Obrigada a todos pelas orações, por estar sempre com a gente. E a gente ama muito todos vocês. Obrigada. Tchau. Tchau, gente.